que era querido, de um homem que era considerado no céu. Jesus ouviu sobre a morte de um homem que morreu de maneira injusta e de maneira que chocou toda uma população. Um homem que acrescentava ao reino de Deus, um homem que pregava uma mensagem poderosa de arrependimento e que uma multidão inteira se decidia a arrepender-se e ser mergulhado no Jordão para a remissão de pecados. Jesus ouviu sobre a morte de um homem que era companheiro de ministério. Dito pela própria boca de Jesus, dos homens nascidos de mulher, não teve um semelhante a João Batista. Jesus ouviu sobre a morte de um servo de Deus, e Jesus tomou uma iniciativa. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto. Vocês querem pensar comigo e entrarmos neste texto? Jesus, ele ouve uma notícia triste. Jesus ouve sobre a morte de um homem que morreu de maneira injusta, e este homem veio para preparar caminho e para acrescentar vidas ao reino dos céus. E o que eu entendo na narrativa e na interpretação, que Jesus, ao tomar uma iniciativa de se retirar, eu acredito que Jesus, de certa maneira, ele sentiu algo que não foi um sentimento de contentamento, mas eu não posso dizer com firmeza se foi um sentimento de tristeza, mas Jesus decide se afastar. Porque é bem verdade que quem está vivendo um momento de luto não quer contato com pessoas, quer se isolar para refletir, quer vivenciar o seu momento de luto, quer vivenciar o seu contexto ali de tristeza. E de alguma maneira eu quero acreditar que Jesus, ele se retirou ao ouvir essa notícia para um lugar deserto, porque ele não quer envolvimento com pessoas agora. Ele quer se afastar e se isolar para vivenciar esse contexto de luto pelo um amigo de ministério. Mas o texto dá continuidade e diz que Jesus, ele toma essa iniciativa, ele se afasta a um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Ele se retira para se isolar. O povo, com a sua urgência, a sua necessidade, eles decidem pegar um caminho por terra, caminhar e ir atrás de Jesus para solucionar as suas urgências e as suas necessidades. Versículo de número 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. O texto está afirmando que Jesus ouve uma notícia de luto, que Jesus ouve uma notícia que impactou uma sociedade, porque um homem que estava fazendo deslocar todas as pessoas da margem, das adjacentes, se deslocar para serem batizadas no Jordão, este homem é morto, impactou a sociedade. Jesus ouviu isso, se retirou. Se retirando, o povo o seguiu, o povo o seguindo, Jesus avistou eles, e o seu coração se encheu de íntima compaixão, e estendeu as mãos e curou os seus enfermos. Pregador, onde você quer chegar com essa introdução? Eu quero apresentar essa igreja a atitude de Jesus dentro de um contexto de luto. Jesus, dentro de um contexto de adversidade, de circunstância, um contexto de luto e de dor, ele não permite que o luto, que a dor, que a adversidade, que as circunstâncias impedem que as suas mãos fossem estendidas para abençoar pessoas. A atitude de Jesus é: eu sei do meu propósito, e a circunstância presente não pode impedir do meu propósito ser cumprido. E eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Deus está me usando nessa noite com muita autoridade e temor, e está falando para você:
tome uma decisão, ignorando o seu momento de dor. Eu vou melhorar. Tome uma atitude, ignorando o seu contexto de adversidade, o seu contexto de circunstância. Deus está falando com você nessa noite. Ele quer te levantar nessa noite e está dizendo: independente do cenário que você está inserido, independente do ambiente que você está inserido e a circunstância que está te pressionando, não permita que este momento impeçam que as suas mãos sejam estendidas para abençoar pessoas. Sabe aquela mania? A provação chega, a dificuldade chega, aí a gente decide: aqui tá bom, aqui já era, aqui não tem mais jeito, agora eu vou olhar só para o meu momento e vou me esquecer do propósito maior. Agora eu vou observar só o meu momento, agora eu vou observar só o meu contexto e não vou observar mais o meu chamado. E Deus está dizendo: essa dor momentânea, este momento que você passa, essa circunstância que você está enfrentando, essa semana turbulenta que você enfrentou, este momento difícil que você está passando, essa crise que parece que vai te destruir, isso não será capaz de amarrar as suas mãos e impedir de que o teu propósito seja cumprido. Jesus tomou uma atitude, ignorando o luto de João Batista, e curou os seus enfermos. Aleluias. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Por favor, me presta a sua atenção e a gente vai chegar lá. Eles estão no deserto, eles estão numa região afastada. Nessa região afastada, os discípulos observam a situação e eles decidem arrumar uma saída para aquela situação. Eles olham a multidão incontável de gente, observam que eles estão no lugar deserto, longe de mercado, longe da provisão, longe de ambientes que pudessem ser adquiridos mantimentos. Então eles olham para aquele momento, aí eles observam e falam: Senhor, a hora já está tarde, não tem jeito desse povo comprar comida não, o lugar é deserto, não tem nem mercearia, supermercado aberto aqui, não tem nem como esse povo ser alimentado. É melhor o Senhor ouvir a nossa proposta, porque a gente vai ter um problema maior. Despede a multidão para que eles vão às aldeias e comprem comidas, cada um para si. Então o contexto é os discípulos observando a situação presente, e eles querem arrumar uma desculpa para despedir a multidão. Lugar deserto, hora avançada. Eu tenho uma solução, Jesus. Despede todos eles, e eles que se virem para lá. Aí Jesus é maravilhoso. Jesus, porém, lhe disse: não é necessário que eles vão, mas dai-lhe vós de comer. Não, presta atenção. Eles, sabe aquela mania que a gente tem? De querer arrumar uma solução sem que Deus pediu a nossa opinião. Sabe aquela mania que a gente tem? De procurar a alternativa mais rápida para solucionar o problema? Sabe aquela mania que a gente tem? De querer procurar o meio mais rápido para resolver a situação? E dentro da maneira mais rápida para resolver a situação, a primeira atitude que a gente tem, sabe qual é? A desistência. Então eles decidem: Senhor, eu tenho uma proposta, uma opinião. Lugar deserto, hora avançada, despede. Nós temos aqui um escape. Qual é o escape que vocês têm? Desistência.
Mas Jesus, Ele pegou você hoje nessa noite. Você chegou aqui e disse: para mim não tem mais jeito, a solução melhor que tem para mim é desistir. E Ele fala para você nessa noite: para o reino de Deus não existe desistência. Aleluia! Levante uma das suas mãos, eu sinto a autoridade de Deus nessa noite. Não haverá desistência. Não haverá desistência. Não haverá desistência. O céu vai mandar uma provisão, um escape para você. Quem recebe essa palavra nessa noite? Despede eles. Aí Jesus, ele pega a palavra. E é meio que uma ironia de Jesus, porque ele diz: olha, não é necessário que eles vão não. Por que, Jesus? Porque vocês podem dar a eles o que comer. Aí alguém olha para o que tem, fala: mas Jesus está de brincadeira com a gente, uai. Nas minhas mãos não tem nada. Nas suas tem? Não, também na minha não tem. E nas suas? Na minha mão tem um pouquinho aqui. Mas esse pouquinho aqui não consegue alimentar nem a minha barriga, quanto mais uma multidão. Jesus, como nós iremos alimentá-los, se não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes? Nas entrelinhas do texto eles estavam dizendo: mestre, o que a gente tem aqui é muito pouco, não dá nem para alimentar a gente, quanto mais uma multidão. Aí Jesus pega a palavra e diz: traz-nos aqui para mim então. Coloque aqui na minha mão então. Oh glória. Traga-os aqui para mim então. Porque a gente olha para o nosso recurso, a gente olha para o nosso financeiro, a gente olha para a nossa qualificação, a gente olha para tudo que a gente tem, e diante de Deus a gente fala: mestre, é muito pouco. Como que eu vou conseguir seguir no ministério se o que eu tenho é muito pouco? Como eu vou abençoar a igreja se o que eu tenho é muito pouco? Como eu vou ajudar pessoas se o que eu tenho é muito pouco? Como eu vou pregar se o que eu sei é muito pouco? Como eu vou cantar se eu tenho pouca habilidade? E Deus te trouxe aqui para te dizer: o pouco que você tem, o pouco que Ele te entregou, o pouco que você apresenta a Ele nessa noite, é o suficiente para alimentar uma multidão. Repita após mim: o pouco. Repita após mim: o pouco é o suficiente para Jesus. Não, repita para 1 ou 2 pessoas, diga: o pouco é o suficiente para Jesus. Diga: é nessa pouca força que Ele vai te usar, é nesse pouco dom que Ele vai te usar, é o que você tem nas mãos e apresenta nas mãos dEle, o suficiente para abençoar uma multidão. Quantos aqui estão entendendo o que Deus está falando nessa noite? Eu já olhei para mim e já apliquei um escape e falei: Deus, o que tem na minha mão é muito pouco, não serve para alimentar uma multidão. Senhor, quando Deus me salvou, Ele me salvou das trevas, e eu falei para Ele: Deus, mas como que eu vou exercer o ministério se o que eu sei é muito pouco? Essa boca só fala gíria, esse coração não tem conhecimento, essa cabeça não consegue pensar ainda com firmeza naquilo que a palavra está respaldada. E Ele me falou: é o pouco que você tem nas minhas mãos o suficiente para liberar uma palavra de poder e para que almas sejam restauradas. É o pouco, é o pouco, e Ele é especialista em trabalhar com pouco, Ele é especialista em pegar o pouco e fazer muito. No reino de Deus, a multiplicação, a matemática, a calculadora é diferente. É o pouco para o reino de Deus, o suficiente para fazer o extraordinário. Aleluias. 1 Reis, capítulo de número 18. Eu vou te dar um exemplo que o pouco pode assustar e pode trazer muito. Quer ver? 1 Reis, capítulo de número 18.
Elias derrota os 450 profetas, mais os outros 400, ele derrota aquele tanto de profeta, de falso profeta, que adorava um falso Deus, e ele derrota aqueles profetas, sobe ao cume do monte novamente com o seu servo, e ele diz para o seu servo, após uma grande temporada de seca, ele fala para o seu servo, olhe para o mar, e vê o que você vê. O servo olhou e disse, Elias, eu não vejo nada. Elias disse, vai lá e volta mais 7 vezes que você vai ver alguma coisa. Na 7ª vez o texto diz que ele fala para Elias, Elias, agora eu estou vendo alguma coisa. E o que é que tu está vendo? Eu estou vendo lá longe uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E agora o que tu está vendo? Parece que a pequena nuvem está trazendo uma grande chuva, Elias. Deus é especialista em trabalhar em cima de um pouco e fazer o extraordinário. Deus é especialista de, através de uma pequena nuvem do tamanho de um homem, trazer uma abundante chuva. Deus é especialista em pegar o teu pouco e fazer muito. Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traz-nos aqui para mim. O segredo é colocar nas mãos dele. O segredo é entregar de coração nas mãos dele. Ainda que seja pouco talento, ainda que seja pouco conhecimento, ainda que seja pouca força, ainda que seja pouca fé, uma fé do tamanho de um grão mostarda é capaz de fazer com que um monte seja transportado de um lado a outro. É o pouco, mas coloque na mão dele. É o pouco, mas coloque na mão dele. É na pouca fraqueza que você tem que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua pouca capacidade que a capacidade dele entra e reina e faz que o incrível, o extraordinário seja realizado em cima do teu pouco. Calma que a gente vai chegar lá para você glorificar a ele. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus os abençoou, e partindo os pães deu aos seus discípulos. Repita após mim e a gente encerra. Deu aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão. Mais uma vez, eu quero que essa palavra seja cravada no seu coração. Diga, deu aos seus discípulos. E os discípulos, a multidão. Deus me trouxe aqui nessa noite com uma palavra para a sua vida. E que palavra é essa, pregador Evandro? Ele não te trouxe aqui como multidão. Ele não te trouxe aqui como um receptador de milagres. Ele não te trouxe aqui como mendigo de milagres. Eu vou repetir isso daqui novamente. Ele não te trouxe aqui como multidão. Ele não te trouxe aqui como um receptador de milagres. Ele não te trouxe aqui como mendigo de milagres. Mas Deus usa a minha boca nessa noite para te dizer: hoje nessa noite eu te levanto como um agente de milagre, como um multiplicador do reino, como um instrumento nas minhas mãos. Eu te trouxe aqui para te renovar e para despertar o teu chamado. Se levanta, homem, se levanta, mulher, se levanta, juventude. Há um povo carente de uma palavra, há uma multidão com fome e sede. E eu quero saber se nessa noite tem gente com pouco pão e pouco peixe, mas que está disposto a abençoar, Levante uma das suas mãos e glorifique ao nome daquele que é todo poderoso. Já é a última hora. Já é a última hora. Já é a última hora. Está na hora de você se posicionar, meu irmão. Está na hora de você se posicionar, minha irmã. Eu não vim aqui para trazer uma mensagem apenas que não vai mudar nada a sua vida. Eu vim trazer uma mensagem, e essa mensagem é: no estado que você se encontra, Deus vai te usar ainda essa semana para ser um instrumento, um agente de milagre no meio que você está envolvido.
Ei, jovem, está na hora de você parar de esconder o alimento, o pão. Está na hora de você parar de esconder o peixe. Está na hora de você parar de esconder a palavra que liberta e que salva essa geração. Está na hora de você entrar nessas páginas sociais suas e parar de ficar postando apenas aquilo que não acrescenta em nada. A gente é muito bom para acrescentar nas nossas páginas do Facebook, Instagram e por aí vai, conteúdos que não vão salvar vidas. Libera um versículo nessa semana e você vai ver se o pouco não vai ser muito. Libera uma palavra de vida lá e você vai ver se alguém não vai ser curado da depressão. Deus quer te usar naquela escola, Deus quer te usar naquela faculdade. Eu quero que você seja despertado nessa noite. Eu já vou entregar, mas o Espírito Santo toma a minha boca para dizer para você, jovem, está na hora de você se apresentar como um servo fiel do reino de Deus. Até quando você vai ter vergonha do Evangelho? Até quando você vai ter vergonha de falar que é crente naquele ambiente? Eu vou falar. Até quando você vai ficar escondendo uma mensagem que te salvou? Tem uma multidão que vai se alimentar dessa semana. Tem uma multidão que vai se alimentar desse mês. O Espírito Santo está falando ao meu coração. Ainda esta semana Ele vai usar a sua boca, e a sua boca vai gerar testemunho. Por quê? Porque através da sua boca e o que for liberado da palavra que está aqui, Ele vai libertar cativos, Ele vai sarar os enfermos, Ele vai trazer cura na alma do Espírito, através da pregação do Evangelho. Eu quero saber aqui nessa noite, só os que estão dispostos a serem agentes de milagres, levanta uma das suas mãos. Eu não vim falar com multidão, eu não vim falar com receptador de milagres. Você chegou aqui falando, eu vim observando a minha causa, as minhas necessidades, a minha causa. Eu vim aqui oferecer a Deus somente as minhas demandas. E Ele está dizendo, meu irmão, você veio no dia errado, porque hoje eu vim te escalar, te convocar para um exército que está se alistando para a última hora. Fique de pé, igreja. Fique de pé, igreja. Eu sei que isso é chato demais, mas alguém precisa entender isso. Diga para essa pessoa que está do lado, diga, seja suporte na vida de alguém essa semana. Diga, seja auxílio da tua casa. Seja suporte naquela faculdade. Tem alguém morrendo do seu lado e você não reconheceu. Tu tem pão e tu tem peixe. É pouco, mas salva. É pouco, mas alimenta. Aleluias, aleluias, aleluias. Abra sua boca e adore a Ele nessa noite. Eu quero ouvir a tua adoração. Você tem 30 segundos para exaltar o nome dEle nessa noite. E enquanto você pede autoridade, Ele derrama autoridade sobre você. Se você estiver precisando de unção, Ele transborda você da presença dEle. Olha Ele te tocando aí agora. Olha Ele te renovando aí agora. Olha Ele pegando o teu pouco e fazendo muito. Olha Ele multiplicando aí, você não está vendo? Eu sinto a graça dEle nessa noite, e Ele me autoriza a dizer: você está sendo levantado para ser um agente de milagres. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aonde Deus me permitir ir, eu vou levar essa palavra. Casas de recuperação que me aguardem, mas eu vou levar esta palavra. As ruas que nos aguardem, mas nós vamos espalhar esta palavra. Presídios que nos aguardem, mas nós vamos incendiar com esta palavra. Nós iremos levar o alimento, e
e a multidão vai ser saciada. Quem aqui acredita no efeito desta palavra, levante uma das suas mãos e adore a Ele nessa noite. Há alguém entre nós, e eu já vou entregar o microfone. Há alguém entre nós que estava distante dos caminhos do Senhor e que nessa noite quer se colocar à frente de Deus e reconciliar-se com Ele. Pode ser hoje o seu último culto, pode ser hoje a última oportunidade, pode ser hoje a última pregação, pode ser que até o término das bênçãos apostólicas o Senhor Jesus, Ele abre este céu e Ele vem buscar uma igreja que o reconheceu como Salvador da sua vida. Há alguém entre nós que ainda não se decidiu por Cristo, não se apresentou e não confessou de boca e coração. Eu quero orar por você. Se você foi convidado por alguém, nós temos uma alma aqui, é isso? Nós temos uma vida. Alguém pode glorificar a Deus? Não, mas glorificar de verdade mesmo. Alguém pode glorificar a Deus por essa vida? Eu quero saber se tem mais alguém entre nós. Aleluia. Pregador, eu não tenho nada. Pregador, eu cheguei aqui quebrado. Pregador, a minha vida está toda bagunçada, mas eu quero servir a esse Deus que te salvou também. Pregador, vem até aqui, eu quero orar por você, meu irmão. Há mais alguém entre nós? Eu vou insistir um pouco mais, porque o Espírito Santo quer convencer. Ele está falando a tua alma. Você não chegou a este culto por acaso. Eu tenho mais uma vida aqui, é isso? Alguém pode glorificar a Deus por esta vida? Outra vida? Outra vida para Jesus? Alguém pode glorificar por a terceira vida que aceitou a Cristo? Aleluias! Eu sinto a graça dEle. Eu sinto a presença dEle neste ambiente. Ele está fazendo aqui algo único, algo exclusivo. Ele vai pegar estes jovens, Ele vai usar estes jovens com tanto poder, que quem olhava e dizia não vai dar em nada, vai ficar surpreendido pelo poder de Deus na vida deles. Eu quero saber, cadê a outra vida para Jesus? Eu vou insistir um pouco mais, Jesus está nesta casa. Quando eu orava antes de vir para cá, Deus me falava: Evandro, hoje é noite de salvação. Venha para cá, jovem, venha. Venha para cá, jovem, venha. Deus quer algo contigo. Aleluias. Deus quer usar você como um instrumento nas mãos dEle. Chega de levar essa vida enganosa. Chega de levar essa vida ilusória. A tua vida não vai chegar em lugar algum sem a presença dEle, porque sem a presença dEle nada faz sentido. Um dia o seu discípulo olhou para ele e disse: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu quero te convidar, e eu vou te dar mais uma chance. Saia do seu lugar e venha aqui. Ele tem poder para te salvar aonde você está. Mas se em um ato de fé você vir aqui, você terá assumido para todos aqui que Ele é o Salvador da sua vida e você não tem vergonha dEle. Se tiver mais uma vida para Jesus, eu quero pedir que você saia do seu lugar, que eu quero te dar um abraço aqui. Eu quero orar por você aqui. Eu quero dizer o quanto Deus estava esperando este momento, que lá na eternidade Ele já tinha o controle nas mãos dEle, e Ele te preservou, Ele te tirou, Ele te deu livramento, Ele te permitiu chegar aqui, Ele te tirou daquele coma, Ele te tirou daquela circunstância, Ele te tirou da mão do inimigo, Ele tirou você já estava sendo tragado pela morte, e Ele paralisou a morte, só para te dar uma oportunidade. O Espírito Santo de Deus está me dizendo nessa noite com convicção, e Ele está vindo aqui agora.
Ore cantará baraga shuri candarai. Ore kete fantará managa shuri candarai. Ore cantará baraga shuri candarai. Aleluias. Aleluias, aleluias. Longe de mim brincar com a palavra de Deus, mas o Espírito Santo de Deus está tomando a minha boca para dizer nessa noite, hoje nessa noite, Ele paralisou a morte só para salvar você, jovem, só para salvar você, jovem. Não era para você estar aqui nessa noite, não era para você chegar até aqui, mas a graça dele te sustentou. Alguém pode abraçar aquela jovem? Jovem, você, alguma vez você já reconheceu a Cristo como seu Salvador? Eu quero te fazer um convite exclusivamente nessa noite. Você quer fazer um convite, você quer fazer uma reconciliação e um propósito com Ele, de que a sua vida vai ser gasta por Ele. Ele quer fazer algo novo na sua história. E é hoje essa data que Ele escolheu para você. É hoje essa data que Ele escolheu para você. É hoje essa data que Ele escolheu para você. É hoje essa data que Ele escolheu para você. É hoje essa data que Ele escolheu para você. É hoje essa data que Ele escolheu para você. Aleluias, aleluias. Eu peço que os irmãos tenham só mais um pouco de paciência. Se alguém quiser abraçar, se alguém foi missionário e quiser trazer aqui para frente, olhe para cá, jovens. Não é só um culto, não é só uma reunião, não é só mais um agrupamento de pessoas. O que está acontecendo aqui está sendo causado um impacto no mundo espiritual de uma maneira extraordinária. Não é só mais um culto, não é só mais uma reunião. Aqueles que não estão interessados, me desculpe, mas o que Deus está fazendo aqui é para ficar para a história. Estes jovens vão ser uma ferramenta na juventude Oásis. Estes jovens estão sendo levantados para serem multiplicadores e agentes de milagres. Aleluias. Estes jovens estão sendo levantados, estão sendo arrancados do domínio das trevas. Estes jovens não vão ser jovens entregues a Satanás, não vão ser jovens vencidos pelas drogas, não vão ser jovens vencidos pela prostituição, pela pornografia, pelas orgias, por este mundo perdido. Estes jovens são pérolas da igreja. Estenda as suas mãos para cá, igreja. Só para me saber aqui, são quantas pessoas? Irmão Jefferson, conta para mim quantas pessoas tem aqui. Quantos jovens tem aqui que estão reconciliando? 1,